Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, um podcast, um videocast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das pessoas. E aqui a gente conta as histórias de como eles começaram, casos de pacientes que tiveram as vidas transformadas. O objetivo aqui é levar esse conteúdo para os jovens que estão procurando uma especialização, procurando uma profissão, mas também para os profissionais já experientes que trabalham na área, quer saber um pouco mais da história dos nossos convidados, ou veja aqui um conteúdo que quer se aproximar um pouco mais, a gente pode fazer essa ponte e conectar você aos nossos convidados. Mas o nosso principal objetivo é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precise. Às vezes você tem uma dor, uma deformidade, uma complicação, um desconforto similar do que eles contam aqui, que também a gente possa conectar essas pessoas que precisam aos nossos convidados. Isso já vem acontecendo. A gente recebe algumas mensagens de pacientes falando: pô, Luiz, eu tenho uma dor parecida, eu tenho uma complicação parecida, tenho contato desse profissional que está aí com vocês, e a gente tem conectado esses profissionais, e isso já é um motivo de muito orgulho para a gente. Para que tudo isso aconteça, a gente tem o apoio e o patrocínio de algumas empresas aqui fortes e pesadas. Uma delas é a Neo Custom, um sistema de prótese customizada da Neo Orto. Agora fundiu com a Medartis, duas gigantes que estão crescendo muito e vai dar o que falar no mercado de fixação rígida. E a Neo Custom é uma prótese customizada, e eu falo sem medo de errar que é o melhor custo-benefício do país dessas próteses customizadas. Um sistema customizado é fabricado exatamente no desenho ósseo do paciente, não deixando gaps, não deixando nenhum espaço, trazendo ainda mais segurança e estabilidade para a cirurgia. Seja na troca, na cirurgia de ATM, para reconstrução de mandíbula, maxila. Então a gente tem um orgulho muito grande de ter a Neo Custom e a Neo Orto aqui conosco. Outro patrocinador é o ITC Curitiba, o Instituto de Treinamentos em Cadáveres. O ITC tem uma estrutura impecável. Você, professor, tem a parte teórica e quer levar a parte prática para os seus alunos e tornar uma experiência incrível, o ITC te disponibiliza uma estrutura impecável, com peças frescas de cadáveres, para você testar a técnica, replicar a sua técnica, e para que o seu aluno tenha uma vivência real. E o lugar de errar é ali no ITC, de testar é ali, para tornar a sua prática e a sua vivência no consultório ainda mais produtiva e otimizada. O ITC conta com salas modulares para você fazer a sua aula teórica, e também o laboratório com peças impecáveis que o Márcio cuida muito bem. Ah, Luiz, é muito caro. Entre em contato com o pessoal do ITC, que eles vão fazer uma condição muito legal para você, professor, e para você, aluno. Acesse o QR Code que está aqui no canto da sua tela e veja os cursos disponíveis dentro do ITC, seja teórico, prático. Baita lugar para você aprender e se especializar. Outro patrocinador que nós temos aqui é a Capim, um sistema de software para clínicas e consultórios. Para você, dentista, que é um sistema otimizado que facilite a vida da sua secretária e o teu dia a dia, gestão dos agendamentos, gestão financeira, a Capim te disponibiliza tudo isso. Inclusive as maquininhas para passar o cartão, cobrar o tratamento da sua clínica, a Capim tem isso. Se o teu paciente não tem limite no cartão ou não tem condição de parcelar várias vezes no boleto, a Capim financia o tratamento em até 36 vezes, e você, dentista, recebe em 3 dias úteis o valor do tratamento. Um baita sistema, um software impecável da Capim. Também acesse o QR Code aqui no canto da sua tela, que você que está assistindo o Na Face Pod tem 50% de desconto ao obter esse sistema para o seu consultório, para a sua clínica. Estamos no YouTube, no canal no YouTube, Na Face Pod, no Spotify com imagens, e também na TV Mais para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Já mando um abraço aqui para todo o pessoal da TV Mais e o pessoal do Rio Grande do Sul. Gisiel, não esqueci de nada, né? Estamos aqui. Deu trabalho para trazer esse cara aqui agora. Veio de longe, tá acostumado com esse trajeto de Joinville para cá. Passou mais de 4 horas na estrada e eu não podia perder essa oportunidade de tê-lo aqui. Tem muita história dentro da bucomaxila, uma vivência muito grande com várias especialidades dentro da odontologia, e foi o presidente agora, nosso presida do Subrabuco recente, que aconteceu agora. E mesmo assim ele achou, eu não podia perder a oportunidade de tê-lo aqui para contar como foi tudo isso e também saber a história dele
que a gente sempre tem curiosidade de saber. Então eu tenho a honra de tê-lo aqui, Dr. Alisson Paza. Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, doutor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, Luiz? E a cirurgia, a cirurgia bucofacial, as empresas, né, que você está citando que acompanham, eu estou fazendo uma associação dos nomes aqui, então isso aí tudo se confunde com a minha vida, né? Com a minha vida. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Curitiba para mim é casa, né? E até por residir em Joinville, que é próximo daqui, trabalhei aqui, tenho grandes amigos aqui em Curitiba. E então tô em casa. E eu, de fato, que agradeço a oportunidade. Quando a gente trocou as primeiras mensagens, eu falei, não, Luiz, deixa comigo que eu faço questão de estar lá. Para mim é uma satisfação muito grande. Tá? Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. É um presente que a gente ganha aqui sempre de trazer a tua bagagem da bucomaxilo, que é gigantesca. Antes de entrar na especialidade, eu quero saber da tua história. Onde você nasceu? Nasci na bucomaxilo. Nasceu já na buco. Nasci na bucomaxilo. Eu sou natural de um município, pequeno município, na época era um distrito de Passo Fundo chamado Ernestina, né? Ernestina era um vilarejo pequeno, muito pequeno. E meu pai foi dentista, meu pai foi dentista prático, depois meu pai fez graduação em odontologia e depois meu pai foi fazer especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? Fez especialização, depois ele acabou fazendo doutorado. Então a brincadeira que eu faço é que eu nasci na cirurgia. Eu nasci no dia de um exame de radiologia do meu pai. Você tá brincando. Na faculdade. E a minha mãe é dona de casa, né? Nós somos em 3 irmãos, eu sou filho do meio, meu irmão mais velho é médico, lá no Rio Grande do Sul, meu irmão mais novo é comerciante de calçados lá no Rio Grande do Sul também. E na época nós morávamos quando eu nasci, era uma casa muito pequena, consultório e casa juntos, né? Porque meu pai, conforme eu falei antes, ele atendia, na época não podia atender, era uma transição, a odontologia estava se fixando nos interiores como profissão regulamentada, né? E aí era a maneira de sobreviver, de tocar a família, eu era o segundo filho já, custei de faculdade, enfim. Então eu nasci em Ernestina, fiquei lá até os meus 6 para 7 anos, né? Na Vila Ernestina. Daí depois eu mudei e aí fomos morar, a família toda, em Passo Fundo, quando meu pai desenvolveu a carreira dele e a minha mãe cuidou da gente, né? Ele chegou a atuar em Ernestina ou não? O meu pai? É. Sim. Aí vem ele era o dentista da cidade. Aquelas histórias estranhas. Vamos puxar assim, Luiz, principalmente o pessoal mais jovem que está assistindo agora, né? A odontologia foi regulamentada no final metade da década de 60. As especialidades na odontologia começaram na década de 70, nos anos 70, né? Quando da regulamentação, os cursos passaram a ter, na sua maioria, 4 anos de duração. Antigamente eram 3 anos a graduação de odonto. E só existiam cursos em, basicamente, universidades públicas nas capitais ou algumas poucas cidades de interior e algumas estaduais, principalmente no interior de São Paulo, né? Então, no Rio Grande do Sul, naquela época, existia a Universidade Federal em Porto Alegre, a PUC de Porto Alegre, a Universidade Federal em Santa Maria e a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade de Passo Fundo, né? É um curso muito antigo, da década de 60. Então, onde meus pais residiam, aqui no oeste de Santa Catarina, existiam 2 cidades para se estudar odontologia, Florianópolis ou Passo Fundo, né? E meu pai acabou passando no vestibular em Passo Fundo, só que precisava sobreviver e onde eles moravam, nesses vilarejos, enfim, não existiam dentistas formados, eram só práticos que aprendiam vendo alguém trabalhar, era uma coisa muito rudimentar, muito. E nesse vilarejo, Ernestina, havia falecido um então prático, né? Um falecido. E
E aí sobrou a casa dele com o consultório, né? Meu pai vendeu as coisas que ele tinha e comprou a casa com o consultório, né? Pronto já. Para o Já tava doutor tudo Alfredo, se não me engano, chamava ele de Alfredo. Era um senhor, enfim. Bom, pronto. A estrutura estava toda pronta. toda pronta. Aquela cadeira tipo barbeiro ainda, com os dois suportezinhos aqui, sentado, né? Motores ao pedal, pisava e ia rodando a corda ali. Isso tudo hoje é um museu lá, em Ernestina. Eles doaram essa casa e os equipamentos, virou um museu de odontologia. Muito bacana. E aí ele trabalhava lá, assim, na forma... A comunidade aceitava aquilo, né? E ele tinha sabia das limitações dele, né? Era muito mais um atendimento de prótese, basicamente prótese, restaurações muito simples, né? E extrações dentárias. Era basicamente isso que eles faziam, né? Aí depois, no transcurso da odontologia, assim, quando ele foi fazer a faculdade, ele é um cara que tinha muita experiência, ele mesmo fazia suas próteses, ele era uma pessoa muito caprichosa, muito cuidadosa, então ele foi desenvolvendo o trabalho dele, a clientela dele, e foi daí gradativamente migrando para Passo Fundo, né? Só que aí ele decidiu ir para cirurgia, né? Então ele foi fazer especialização na PUC em Porto Alegre, aquele pessoal, os primórdios da cirurgia no Brasil, né? Lá era o doutor João Efraim Wagner, tinha a doutora Edila Puricelli. A Edila já estava lá. Esse pessoal estava começando lá, a especialidade naquela época. A doutora Edila tá aí ainda, né? Tá aí, a doutora Edila tá aí. Enfim, então eles estavam começando o desenvolvimento, né, da cirurgia no Brasil. Então, ao mesmo tempo que desenvolvia algumas coisas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no interior do estado de São Paulo, Porto Alegre era um grande polo formador. Logo em seguida, no início dos anos 80, iniciou um curso de mestrado em cirurgia lá na PUC, né? E meu pai entrou nesse gancho. Quando ele terminou a especialização, ele foi contratado pela universidade onde ele havia sido aluno para ser professor, para ser docente. Ele era um bom dentista, né? Sim. Mas na época que a cirurgia era uma cirurgia muito mais simples, eram lesões, dentes inclusos, muita traumatologia, mas terminava por aí, não se falava naquela região em cirurgia ortognática, não existia basicamente nada de ATM, né? Nada de implantes, então era uma especialidade menor em termos de gama de procedimentos. Você estava com uns 10 anos, 11, eu nasci no transcurso da faculdade, aí mudei para Passo Fundo com 6 para 7 anos. E você vivia toda essa história do teu pai. Acompanhei tudo. Eu fui pro primeiro Cobrac aos, eu não sei se foi 11 ou 12 anos. Você tá brincando, já estava... E onde Gramado. foi o primeiro? Gramado. O que eu fui foi Gramado. O primeiro que eu fui foi Gramado. Eu brinquei com o professor Belmiro agora lá em Balneário Camboriú, no Congresso Brasileiro, que nós nos encontramos no Cobrac lá em Gramado, que foi uma brincadeira minha, claro. E eu fui acompanhar os pais lá. Enfim, então eu acompanho Cobracs desde então e sempre vivi odontologia, cirurgia, sempre vi isso dentro de casa. Então, não tinha como escolher outra profissão, você já estava decidido ali? Não. Ainda não? Sabe que a história que santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, sempre tive muita admiração pelo trabalho do meu pai, mas eu tinha um meu irmão mais velho que era o meu guru, né? Hoje o pessoal fala mentor, né? Era o meu mentor. Ele é o médico? Ele é o médico. E aí ele me direcionou muito mais para o odonto do que o meu próprio pai. O pai, ele deixava assim, você tem que decidir o que você quer, mas escolha uma boa profissão. Ele tinha algumas coisas assim por questões pessoais dele, assim, a personalidade dele não era daquele cara assim otimista, vamos para frente, não, parece um cara mais reservado, né? Então eu sempre assim olhei para várias possibilidades. Quando eu decidi pela odontologia, eu cheguei no final da faculdade não sabendo se eu ia fazer prótese ou se eu ia fazer cirurgia, né? A gente, quando é muito jovem, a gente tem muito assim contato com professores, com pessoas que a gente admira, né? E acaba muitas vezes achando determinadas áreas ou determinadas assim
áreas da odontologia mais interessantes que outras, muito pela admiração pessoal, né? Eu tive tinha um professor na faculdade de prótese que era um cara que eu admirava demais, assim, mas eu fui e acompanhava meu pai, então tava naquela dúvida, né? Mas aí logo que eu me formei, eu decidi pela cirurgia e engrenei logo e eu sou muito feliz, muito, muito feliz. E depois, bom, você fez a odonto, tinha a vivência com teu pai, você fez residência? Eu fiz um programa na época, Luiz, na Unicamp, em Piracicaba, né? Que é na época que os professores de lá eram o professor Luiz Augusto Passeri, o professor Márcio de Moraes, que vai assumir agora o colégio na próxima gestão, falecido Renato Mazoneto, José Ricardo e Roger Moreira, né? Eram os professores da Unicamp. E, naquela época eles tinham um programa de mestrado e doutorado em que o aluno desses programas ele funcionava lá dentro como serviço de residência por 4 anos, né? Então era uma escala assim, uma formação escalonada. Minha escola foi Piracicaba, né? Eu fiquei lá, nós atendíamos Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Sumaré, toda uma região maior para agregar quantidade de pacientes de trauma. Por exemplo, minha tese de doutorado, que foi com fraturas de ângulo de mandíbula, eu cataloguei mais de 100 pacientes, né? Então, a gente tinha um volume muito alto de trabalho, um volume muito grande, integral, né? Um programa integralizado e com 4 anos de duração, né? Aí, na época, nós recebíamos o título de especialista em razão do mestrado e do doutorado, que era na área, era específico, enfim. Na época, a gente recebia o título de especialista a partir dali, sem necessidade de fazer prova no colégio. Hoje, eles têm um programa de residência, né? Hoje já há muitos anos, mas tem também os programas de mestrado e doutorado cruzando. Mas era um período que você já entrevistou, já teve contato com certeza com muita gente dessa época, o Valfrido lá de Araraquara, o Luiz Rabelo lá do Maranhão, o Laureano lá de Recife, foi meu colega de turma, o Adriano de Natal. Então, assim, Só fera, né? turma muito grande, na mesma época, o Trivelato lá de Ribeirão Preto, né, da USP. Então, era assim uma época muito boa, assim, foi um grupo muito muito bem formado, muito bem treinado, né? Muito bem treinado na época. Da graduação, que a gente sempre fala que tem um certo distanciamento aí, né, para a parte cirúrgica, teve gente que ficou para trás, que ia seguir o mesmo caminho que você e que acabou não te acompanhando? Eu tenho um colega de graduação, que foi o meu colega de escola, tá? Que está fazendo especialização agora. É mesmo? Literalmente aos 49 do segundo tempo, né? É que na época, é que aí tem que contextualizá-los, assim, ó, Por favor. porque para o pessoal mais jovem aí. Na época eram menos cursos de graduação, na quantidade menor, e os programas de especialidades, de especialização, alguns exigiam 2 a 3 anos, 2 anos era a maioria deles, de experiência como dentista, para então poder fazer uma prova para então entrar no programa, né? E era muito concorrido, era demais, assim. Eu me recordo, por exemplo, a ortodontia, que era uma área na época que eu me formei muito em alta, né? Eu acompanhei lá em Passo Fundo a seleção da primeira turma de especialização em ortodontia. 1997, mais ou menos, 98, por ali. Vieram, acho que 80, 90 candidatos por uma turma de 12 alunos. Super concorrido. Absurdamente concorrido, era caro, era pesado, enfim. As especializações também. E as residências eram incipientes, elas não eram regulamentadas ainda. Que elas passaram a ser regulamentadas a partir dos anos 2000. Né? Então já existiam programas de residência, mas tinha dificuldade do financiamento. Na Araraquara tinha o professor Mário Gabriele, a professora Marisa, e então eles tinham Ribeirão Preto também, o Cássio
o Esvirzu era de lá. Então eles tinham esses programas, mas com dificuldade tanto da legalização quanto do financiamento. Então era uma coisa inicial. E as especializações eram muito restritas. Era muito difícil fazer um curso de especialização. Então tive colegas que ficaram e foram fazer depois. Muitos fizeram implantodontia e depois foram para cirurgia. Esse colega que eu citei agora foi meu aluno de especialização na implantodontia e posteriormente foi para tá trilhando o caminho da colega de colégio. Mas esse de Passo Fundo. De Passo Fundo. Ele foi meu aluno de especialização em implantodontia em Joinville. Em Joinville. Mas foi por acaso ou ele já tinha... Não, ele confiava em mim. Ele já foi te procurando. Isso é uma brincadeira, não. Ele conhecia, sabia que a gente trabalhava a sério. Mas ele já foi te procurando, sabia que você estava lá. Sim, sabia, sim. Eu fiz casos com ele, na clínica dele, no sócio, enfim, ele me ajudava durante muito tempo. Aí ele foi para implanto. Aí ele continuou me acompanhando na implanto, daí ele foi para cirurgia. Que legal. Muito bacana. E se encontraram novamente. Na saída da residência, você e teus alunos também acontece isso, né? Faz a graduação, faz a residência, depois vai para o mercado de trabalho. Sim. Você teve alguma facilidade pelo teu pai já trabalhar na área? Porque é uma dificuldade, né? Quando sai da residência, eles se veem sem nada. Como que foi para você a tua entrada no mercado de trabalho? Foi atípica, Luiz. Assim, aí ela está relacionada com Curitiba. Então eu saí de Passo Fundo para fazer esse programa no interior de São Paulo, né? E o meu plano minha ideia era retornar, morar em Passo Fundo, né? Então eu tinha um irmão que era médico que estava indo para lá, meu pai trabalhava lá, enfim, tinha uma oportunidade, assim, teria caminhos abertos, né? Com alguma facilidade lá. Mas no doutorado eu cruzei com 2 colegas aqui de Curitiba, mais velhos, mais experientes, Nelson Rebelato e o Paulo Roberto Miller, tá? O Paulo e o Nelson. Eles foram meus colegas de doutorado. Então nós que ficávamos em Piracicaba fazíamos atividade integral lá e eles já tinham experiência, tinham feito mestrado na década de 80 ainda. Eles eram alunos que faziam um curso mais regular de doutorado, não atendiam os pacientes como a gente atendia lá. Mas ao mesmo tempo eu tinha 20 e poucos anos e eles tinham 40 e alguma coisinha, enfim, uma carreira já sólida, né? E passei a conviver muito com eles, né? E aí por conversas com o Paulo, né? Com o Paulo, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, ambos, respeito, admiração, amizade, estendo ao Delson também junto. Mas o Paulo é que deu essa ideia. Ele falou, cara, olha, o litoral de Santa Catarina tem cidades boas ali, Blumenau, tem Joinville, é uma região que está assim, em franco desenvolvimento e tem muitas faculdades se estabelecendo, né? A partir dali eu passei a olhar com essa região, que é onde eu moro hoje, né? Onde eu vivo há mais de 20 anos. E aí eu comecei a buscar oportunidade nessa região. Aí que eu pintou Joinville como oportunidade na universidade, em razão do doutorado. E a partir desse caminho da universidade é que eu comecei a trabalhar como cirurgião em hospitais de lá. Eu fiz parceria com 2 colegas que já trabalhavam lá, pessoas da cidade, enfim, abriram portas para que eu pudesse ir entrando. Mas eu não tive assim nada formal. Eu fui gremiando. Eu cheguei a ter os 3 CROs, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por um período. E porque daí eu tinha uns amigos lá em Passo Fundo, tinha uns colegas, tinha meu pai, só que era muito distante, né? Mas eu operei muitos pacientes lá em Passo Fundo, Erechim, Vacaria, Campos Novos, região de Joaçaba, eu fiz assim, Guaratuba, e aí depois eu trabalhei aqui um tempo com eles, com o Nelson, com o Paulo, aqui na Universidade Federal também, né? Mas aí eu estabeleci minha residência em Joinville. Mas enfim, a minha trajetória foi aliada à universidade, né? Mas em razão de ter a formação acadêmica também, o mestrado e o doutorado, que na época eu fui o primeiro doutor da odontologia na minha universidade onde eu trabalho, né? Na Univille. E
E hoje sim, hoje o pessoal tem dificuldades nesse sentido de inserção, embora cada vez mais a bucomaxilo ela tenha além do, né, do respaldo, do respeito, a regulamentação frente aos órgãos públicos, né? Isso muda muito, né? Mudou muito. Naquela época as oportunidades eram muito menores, muito menores de concursos, de contratações, porque ainda a gente tinha aquela dificuldade em todos os lugares, assim, de reconhecimento de fato, né? Eu passei por essas fases todas. Eu não peguei a fase da desconfiança, que era o pessoal mais antigo um pouquinho, né? Mas Desconfiança da especialidade ou frente à medicina. já tinha isso? Sim, isso teve Até mais. muito claro, muito definido. Isso começou a quebrar, começou a cair quando as residências passaram a ser de fato estabelecidas e quando pessoas passaram a ser formadas por cirurgiões que tiveram formação fora do Brasil, né? Então, essa virada de segurança, de confiança na bucomaxilofacial, ela veio nos anos 2000. Mas até então os médicos faziam cirurgias, as Não, mesmas cirurgias, ou porque são áreas totalmente diferentes? pois é, mas o que acontecia era uma, vamos chamar de limbo, não sei se é o termo correto, mas Pode enfim, ser. existia um limbo ali, era uma necessidade, o bucofacial atendia, mas ao mesmo tempo ele não era médico porque ele não participava do corpo clínico, não existia uma regulamentação, não existia nenhum documento conjunto entre otorrinolaringologia, bucomaxilo, plástica e cabeça e pescoço, não existia uma normatização ou uma delimitação de áreas de atuação, né? A partir desse período, que foi quando o colégio teve uma importância muito grande nisso, colégio brasileiro, cirurgia. A partir de quando começaram a fazer câmaras técnicas, câmaras conjuntas, CFM, CFO, é que as coisas começaram a ser mais regulamentadas. E principalmente, o mais importante de tudo, bons trabalhos. Bons trabalhos. Então, esses colegas que tiveram, mais antigos, que tiveram formação fora, que vieram com a cabeça de que a formação do bucomaxilofacial não poderia ser em cursos quinzenais, mensais, eventuais. Teria que ser residência, né? E ele deveria passar pelas mesmas experiências que um residente de qualquer especialidade médica passa, né? A partir desse momento e entregando bons serviços é que a especialidade ela se estabeleceu, né? Na minha visão, final de 90, anos 2000. É quando isso Ainda aconteceu. tem um pouco, né? Hoje você ainda vê isso? Diria para você o seguinte, Luiz. A gente estabeleceu, né? Vinha com essa instabilidade, estabeleceu, firmou bem. A perda disso passa por uma outra fase, que é a quantidade enorme de profissionais formados por cursos que muitas vezes não são completos, a gente tem plena consciência disso, né? E aí esses profissionais acabam trazendo algum grau de desconfiança, tá? É uma outra fase que a gente está vivendo agora. Mas acaba manchando a especialidade. É o ponto mais importante do que vem por aí em relação à bucomaxilofacial e as cirurgias estéticas da face, né? O ponto mais importante é esse, é que não se perca tudo aquilo que se conseguiu, novamente, a partir de bons profissionais, tá? Então, pessoas assim, bem formadas, fazendo o seu trabalho bem feito, que não tinha... como é que deixa eu tentar ser claro aqui? Deixa eu só dar uma corrigida. Em relação às especialidades, né? A otorrino tem a sua área muito específica, a plástica também, a cabeça e pescoço também, e a bucomaxilo passou a ter, né? E o trabalho desses anos fez com que as pessoas dentro dos hospitais dissessem, não, aqui tem bons profissionais, aqui é um bucomaxilo bem formado, com qualidade de trabalho, se destacando muitas vezes. Eles passaram a entender que determinados especialistas em
bucomaxilofacial dentro de alguns hospitais, talvez fossem as pessoas mais expoentes dentro daquele hospital, né? E era o dentista, mas um dentista muito bem formado, com um bom programa de residência, né? Com mestrado, com doutorado, alguém assim que se atualizava demais, porque a especialidade ela é dinâmica, né? E exige isso, né? Com certeza. Então, a nossa grande preocupação é que essa nova fase, que é a fase atual, de muita gente no mercado, né, possa fazer com que algumas coisas se percam. Então, tem que ter um cuidado muito grande nessa legislação, as normatizações que vêm por aí em relação às cirurgias estéticas da face, para que esse respeito que a especialidade conseguiu não se perca, ou não se manche. A gente fala aqui de muitas cirurgias ortognáticas e é comum a gente falar sobre isso, soa comum para nós que vive nesse mundo, mas tem muitas pessoas que às vezes está dormindo com dificuldade, com uma baita apneia do sono e não sabe que é a cirurgia ortognática que resolve isso, não sabe que são vocês, bucomaxilos, que é a odontologia que resolve isso. Onde você acha que faltou essa informação para a maior parte da população? Porque tantas pessoas ainda não conhecem a especialidade. Você sente isso também? Assim, eu acho que sim, eu concordo, mas contigo plenamente, claro, a tua visão é a correta sobre o assunto, mas comigo, como eu percebia lá atrás que ninguém conhecia nada. Hoje as pessoas conhecem alguma coisa muito por internet, Instagram e trabalhos, né? Sim. Trabalhos realizados, acaba fazendo com que mais gente conheça, né? A questão da cirurgia ortognática especificamente, assim, quando a minha geração, a minha faixa etária entrou na cirurgia, se a gente pudesse fazer só ortognática, a gente faria só ortognática. Demora a chegar esse momento da ortognática, né? Demorava, mas demorava para o bem. Demorava para o bem, né? Porque a gente enxergava, assim, a ortognática como algo fascinante, lindo, mudança de vida, né? Das pessoas, mudança de autoestima, mudança de, você acabou de falar, questão respiratória, a fala, autoconfiança, relação interpessoal, tudo, né? Então, a ortognática é sempre fácil puxar, algumas coisas são muito simples de serem explicadas, né? A orto é correto, né? Gnatus é maxilares, né? Então, colocar os maxilares na posição correta e a beleza, a estética surge, a função se ajusta, né? Então, ela é uma área, né? Um segmento da bucomaxilofacial que a gente ama, que a gente tem muito carinho, muito respeito, trata com muito cuidado, né? A ortognática ela é tratada pela gente com muito cuidado. Então, eu vejo que hoje ela está assim, cada vez mais, as pessoas mais estão entendendo, né? Que é bucomaxilofacial, que ela está atrelada à odontologia, que ninguém entende tanto de maxila, de mandíbula, de posicionamento, de linha de sorriso, de função boca, função de língua, disso tudo, do que o cirurgião dentista, né? O cirurgião dentista bucomaxilofacial. Você fala da ortognática e você tem uma formação muito sólida, você teve um exemplo dentro de casa. Você lembra da tua primeira ortognática, que foi tua, que o paciente te procurou, que você não tinha mais seus professores do lado? Como que foi? Foi tensa. Foi tensa. Não, você dormiu na véspera? Com certeza não. As primeiras cirurgias ortognáticas que eu fiz dos meus pacientes, eu fiz acompanhado. Tanto pelo meu pai, algumas delas, né? E outras pelo Dr. Luiz Passeri, que foi meu guru, meu orientador ali de doutorado, a pessoa com quem eu aprendi a primeira osteotomia sagital, eu fiz com o Dr. Passeri, a primeira osteotomia Lefort também. Então, nos meus primeiros pacientes, eu tive o acompanhamento dele. Então, a gente vai... Até nisso é importante, né? O degrau, o passo a passo. Hoje tem... Assim, até hoje tem procedimentos que a gente não faz sozinho, que a gente divide, né?
eu trabalho com colegas para me ajudar, eu sou chamado por colegas para ajudá-los, dividir responsabilidades. Essa semana eu operei um paciente segunda-feira e eu tenho uma colega, uma pessoa que eu quero citar aqui, que é de muita importância, que é a doutora Glória Huber, minha colega de 20 anos de cirurgia, né? E ela não estava daí. A doutora Glória não estava viajando, enfim, não tinha um compromisso dela. E aí foi com outros 2 colegas que vieram me auxiliar, enfim, que um foi meu ex-aluno, enfim. E aí, assim, no diálogo, na conversa com eles, assim, em relação ao desenrolar da cirurgia, veio a conversa sobre prótese, sobre planejamento, enfim, de prótese de ATM junto com ortognática ou não, enfim, um deles perguntou. E aí eu fui falando para ele, olha, uma cirurgia, toda cirurgia grande, a gente tem que estar assistido por alguém igual, né? Porque às vezes você não está no teu melhor dia, né? Você tem dúvidas sobre qual caminho, você sabe qual o destino, mas qual caminho seguir, a percepção do teu colega sobre detalhes que estão acontecendo. Então é muito importante o trabalhar sempre em conjunto com alguém, né? É sempre, sempre, sempre fundamental, e a gente está sempre aprendendo com o outro, desenvolvendo. Isso faz muito, por mais experiência que se tenha, a gente em determinados momentos, ainda hoje e sempre, enfim, vai dividir, né? Vai dividir. Isso é da especialidade. Antigamente o pessoal trabalhava muito sozinho, mas eu enxergo que isso é muito positivo para o resultado. E, bom, você deve orientar muitos dos seus alunos, né, sobre a entrada deles no mercado de trabalho. Sim. Para que essa oportunidade possa aparecer agora para outros alunos que não te acompanham tão de perto lá em Joinville, mas porque hoje você teve que, a gente trouxe vários cirurgiões aqui que tiveram que bater na porta de vários profissionais e buscar o seu espaço. A gente teve aqui agora o Charles Howe, que veio de Mafra, falou que conversou com você no Subrabuca, inclusive. Ah, sim. E ele falou que teve que bater muita porta, algumas fecharam. Sim, E que é normal, né? Que às vezes alguns cirurgiões te veem que está começando como concorrente. Que caminho que você poderia falar para esse... A gente fala para muitos jovens graduandos, muitos residentes que vão para o mercado de trabalho. Que caminho que ele poderia ir para desviar das pedras que você um dia tropeçou? Aquela palavra básica, paciência, tá? E o segundo ponto, assim, formação. Formação, tá? A gente não, o residente ele não está pronto. O residente ele está encerrando o programa de residência, né? Então ele tendo essa consciência disso, ele naturalmente sabe que o caminho dele não termina ali, o caminho dele vai mais longe, né? Imaginar, por exemplo, Luiz, né, um residente terminou o serviço, ele tinha 22 anos quando terminou a graduação, ele terminou a residência com 26, vamos jogar, 27, né? 27 anos, mal e mal ele teve o término da formação neurológica. Sim. Então imaginar assim que no primeiro ano ele vai ter, né, pessoas procurando, ele não tem a história dele. Então essa história vai ser criada assim aos pouquinhos. Não adianta, o atropelo, né, a pressa, ela está associada a problemas. É fato, né? Então hoje tem muita. Ontem eu conversei com um colega e um menino está terminando agora um programa dele. Na semana passada com outro colega também, que é um menino que eu estou trazendo para perto para trabalhar junto, mas ele é muito afoito. ele é muito afoito no sentido pressa para que as coisas aconteçam. Eu também já fui afoito, também já sei, né? E às vezes a gente se frustra, e o sai da residência também se frustra. Mas se a gente se colocar no lugar do paciente, do colega, é de fácil entendimento, né? Esse receio, enfim. Então, se ele puder estar aliado a pessoas mais experientes no primeiro momento,
buscar a formação daquilo que ele não teve. Né? Então ele fez o programa de residência, ok, mas ele terminou esse programa com quantas ortognásticas realizadas? Sozinho, ponta a ponta. Né? Quantas complicações ele tratou ou ele acompanhou? Né? Ou quantas cirurgias de ATM ele fez e quanto tempo ele tem de acompanhamento daquelas técnicas que ele viu de aprendizado, mas que ele não teve um médio e longo prazo daquilo. Então isso ele só vai obter aliado a pessoas mais experientes. Então a dica é ficar próximo de alguém experiente, né? Que muitas vezes é o seu ex-professor ou algum outro colega em outra região, né? Próximo dessas pessoas e buscar a complementação, buscar aprender mais, buscar ver mais, buscar isso, né? E a paciência que o retorno, tanto de carreira quanto o retorno financeiro, eles acontecem, mas eles acontecem no seu tempo, né? Eles acontecem no seu tempo. Então, conforme eu falei para você, em determinado momento da vida eu tive 3 CROs, então não tinha como fazer outra coisa que não fosse trabalhar, né? Isso hoje é saudável? Não, não é. Mas são situações que a gente se sujeita, né? Você estava investindo na tua carreira também, né? Estava tentando, né? E olhar com otimismo, né? Otimismo assim no sentido que a gente pensar sempre na qualidade do trabalho, na qualidade daquilo que se está entregando, né? Está se propondo a fazer e fazer isso feliz, fazer isso com alegria, né? Tem umas piadas, enfim, mas outra hora a gente a gente conta. Tem uma aqui, eu acho que uma vale. É um colega foi um sócio do meu irmão. Depois, se quiser cortar, você corta isso aí. Jamais. Ele era um senhor radiologista, né? Sócio, eles têm um serviço de radiologia muito grande no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, e hoje Santa Catarina também. E ele tinha uma piada, esse senhor. Ele falava assim: eu saí do 2º, 3º distrito de Quaraí, que é lá uma cidade pequenininha na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, lá com o Uruguai, um cantinho do estado, e de chinelo de dedo, né? Chinelo Havaianas. Chinelo de dedo, o pessoal usa a expressão lá. E tive a oportunidade de ter 2 Mercedes 0 km, quando as Mercedes não eram fabricadas no Brasil. 2 Mercedes 0 km. Então hoje, se eu falecer e não deixar nada, não tiver nada, eu tive no lucro. Minha vida foi um lucro absurdo, né? Então, sempre que alguém pergunta para mim, eu falei: olha, eu nasci numa quarta e cozinha e consultório em Ernestina, né? Então, meu amigo, tudo que a gente fez na vida e conseguiu criar, entregar e assim, é tudo positivo, é tudo muito bom. Não, as dificuldades são da vida, não há por que ter frustrações, e sim abrir caminhos, né? Ser desafiado a novos caminhos. Esse é o ponto bom da vida, o que torna a gente desafiado sempre. E né? quando olha para trás, você vê o quanto teve que remar e onde você chegou hoje, né? Isso também Sem dúvida, mas olhar com alegria. Né? Eu ver Sim. aquelas dificuldades, aqueles percalços, aquelas ansiedades, né? Sim. E olhar para aquilo tudo e dizer que coisa boa. E que sensação boa. Sim. Né? Que sensação boa. Eu joguei futebol por um bom tempo, assim. É mesmo? Mas jogou? Não, Jogou? Amadoramente, mas sempre com competição, né? Sempre participei de campeonatos amadores, enfim, de uma forma bem incisiva. E tenho N lesões disso. Mas brinca até hoje ou não? Brinco. Atualmente eu só brinco. Tem lesão de joelho, lesão de tornozelo e assim vai. Mas até há pouco tempo atrás, né, quando a gente ainda competia mais, enfim, aquele friozinho, aquele preocupar com o jogo, preocupar com o que vem depois, com o jogo em si, a gente nunca perde. E é isso que é bonito, isso que é legal. Né? E tem a cirurgia. E da mesma forma, para todo mundo você chega, não, vou lá, vou fazer uma cirurgia, eu domino, eu sei. Isso perdeu a graça. Né? Então, esse se autodesafiar para você fazer melhor, você fazer mais caprichado, mais rápido, menos traumático, mudar a tua técnica, entender que a ciência anda, né? E trazer isso para a rotina do trabalho, isso é muito bacana, isso é o que deixa a gente vivo, ativo e querendo
fazer mais e sempre, né? Estudar muito, vocês estudam muito até hoje, né? E vocês, como professor, vocês percebem também quando o aluno quer ou não, né? Sem dúvida, Porque você teve a oportunidade de operar com vários professores teus. Sim. E ele só abriu a porta para você porque sabia que você era extremamente interessado, dedicado. E que não adianta, né? Não vai cair no colo de um aluno que não está muito afim. Proatividade, tem que ter proatividade, tem que ter né? Assim, tá muito como se isso vale, na verdade, para qualquer área, né? Se você é alguém assim tem afinco por aquilo que você está fazendo, as coisas vão acontecer bem. Em algum momento vai acontecer bem, né? Qualquer área que você vá trabalhar. E a cirurgia, ela é assim. O que a cirurgia exige? Associação ao esporte, que eu estou falando para você assim. Muitas das situações do esporte, elas se aplicam na cirurgia. Eu tive um professor no colégio, na escola, de vôlei, quando eu fazia colégio ainda, que era um cara muito bom, assim. Eu olho para trás, assim, aquelas pessoas que marcaram a vida em termos de orientação, de educação. Esse professor na escola, hoje eu olho para trás e digo, nossa, aquele cara era sensacional. Era um cara assim, acima da média demais, e estava lá, professor, na escola, cuidando da molecada, enfim, treinando e tal. Eu tive a oportunidade depois de operar um amigo dele em Joinville. Estou falando de escola, eu tinha adolescente, eu fui operar o amigo, o professor também de vôlei, né, dele, quando eu tinha quase 40 anos, sei lá. Então a gente está falando num gap de talvez de 30 anos, né, dessas situações. E aí conversa vai, conversa vem. Aí ele falou, ele elogiou meu trabalho, esse senhor ali em Joinville, né? E eu falei para ele, olha, eu tive um professor de vôlei lá em Passo Fundo que eu aprendi muita disciplina com ele. O horário, a postura, o uniforme, o banho tomado, aquelas coisas lá de trás que era uma rotina num colégio marista, numa equipe que era muito disciplinada. E eu falei para ele, essas coisas eu trago para a cirurgia que eu fiz em você, né? Que é essa disciplina do esporte daquela época, a gente traz para a vida, e eu estou aplicando hoje isso em ti. Aí ele falou, quem foi teu professor? Eu falei, o nome dele, vou citar o nome dele aqui, o professor Gilmar Venturini. É meu amigo, porque ele está lá em São Leopoldo, próximo a Porto Alegre, enfim, e as nossas escolas são parceiras, são das mesmas congregações, enfim, e a gente se encontra. Eu falei para ele, cara, diz para ele isso, quando se encontrá-lo, diz isso para ele, que a minha prática de cirurgia em ti tem o dedo dele lá atrás. E a informação chegou para ele? Chegou. Vocês conversaram depois? Não conversamos, mas ele falou para ele, cara, ele lembra de ti e tal. Eu falei, eu era um jogador mediano. Médio, baixo. Mas ele falou, não, mas eu lembro que você era muito disciplinado, enfim, assim, só te elogiou da época, que eu tinha boas notas, não era um grande atleta, mas tinha boas notas. Então, esforçado. Aí tinha que pegar a molecada e dizer, tem que ir, o fulano aqui tá treinando igual, tem nota boa. Dentro da quadra ele não joga nada, mas enfim, as notas são boas. Deixa eu até entrar um pouquinho mais na especialidade. Sim. A gente fala muito aqui de ortognática, fala de ATM, e eu vou querer entrar nesse assunto com você. E a gente fala pouco de alguns procedimentos que é importante para que as pessoas saibam mais, né? Aquilo que a gente estava falando, que a gente possa falar mais sobre os procedimentos que vocês realizam. Fala de implante. E eu vi uma postagem tua há algum tempo atrás, que eu te acompanho há algum tempo, que você fala sobre dentes remanescentes. Uhum. Isso é comum? Como que trata isso? Quais são os riscos para o paciente? Como que funciona? É cirúrgico também? Assim, provavelmente a postagem, os que você tem acompanhado, é relacionada a um problema que a odonto tem hoje. Dentes remanescentes, talvez tenha relacionado aos terceiros molares, aos sisos. Parece que era um dente que estava enraizado no osso. Isso, sim. Parece que tinha um processo infeccioso, um risco, pelo menos, de processo fratura, aquelas situações assim, né? Tem dois pontos assim que são bem interessantes de se citar.
Um deles, isso vale para o público em geral, para as pessoas em geral. Assim. Essa semana eu falei, acho que isso umas 2 ou 3 vezes no consultório para pacientes consultados. Em odontologia, o sintoma chega depois do problema. O dano já aconteceu na odontologia. Quando você percebe é porque Se doeu, já foi. se tem secreção, se tem uma fístula, já existe um dano. Tá? Quando aparece uma imagem radiográfica de alguma coisa, já existe um dano. Então, o que as pessoas muitas vezes pensam, e não as critico por isso, mas é muito mais uma odontologia antiga, né? Que, não está incomodando, não mexe. Não vou ver. Não, deixa assim. Né? Quando um dente dói, odontologia não é nem cirurgia, um dente doeu, já tem um dano e o dente não vai se refazer. O osso não vai se reconstituir espontaneamente. Uma lesão óssea ela não vai se resolver sozinha e não vai voltar ao que era. Uma cárie perdeu aquele pedaço de dente. Então, na odonto, o sintoma chega depois do dano. Ele não está sinalizando o início de alguma coisa. Ele já claramente existiu um dano ao ponto de ter sintoma. É porque agravou. Agravou e já danificou alguma estrutura que não se recuperará sozinha, não se recuperará espontaneamente. Então, o que acontece? Nesses casos, hoje a gente tem assim, uma longevidade muito maior das pessoas. Eu tenho pacientes com mais de 90 anos, nenhum nem dois, né? Com mais de 90 anos. Então, aqueles sisos, aquelas coisas que não se mexia, que elas têm muito dente embaixo de prótese, que ficou esquecido e o paciente passou a expor aquilo, a contaminar, ou já com uma condição de saúde já ruim. Então, quadros assim de doenças metabólicas, problemas de densidade óssea, principalmente relacionados às mulheres, né, pós-menopausa. Então, essas situações, elas hoje estão cada vez mais presentes pela longevidade das pessoas, né, e porque passou muito tempo imaginando que não está doendo, não mexe, não está incomodando, não pesquisa, enquanto que hoje a gente deve pensar a odontologia de uma forma completamente diferente, evitar um dano para o futuro, considerando que aquele paciente terá longevidade. Puxa o gancho dos implantes. O nosso próximo problema social odontológico é esse monte de implante que se faz por aí, principalmente protocolos, e pessoas jovens, e paciente jovem. Mal indicado? Completamente. Completamente. Esse semestre eu retirei implantes de pacientes que passaram a ter doenças degenerativas, neurológicas, tanto de consciência quanto de habilidade, no caso Parkinson, Alzheimer, demências, que as pessoas com longevidade tendem a desenvolver. Né? Então, assim, pacientes que tinham 10 implantes, qual é o cuidador que vai conseguir escovar ou passar uma escova interdental entre 10 implantes e alguém acamado? Alguém que não, pacientes que ficam com a boca aberta por acamados, assim, situações ruins de saúde, enfim, mas que bem cuidados durarão muitos anos. Então tem doença periimplantar, abscesso periodontal, lesão óssea, coisas que não estão sendo pensadas ao se fazer muitos desses trabalhos. Né? Então, a odontologia vem nessa toada, que é uma toada, infelizmente, muitas vezes mercadológica, ou às vezes até por uma formação e o imediatismo dos resultados, né? Que é aquela velha odontologia do cuidar do dente, levar o dente até que ele possa funcionar, enfim, minimizar tamanho de implantes, quantidades de implantes, pensando que esses pacientes chegarão, né, Sim, em idades bem cada vez mais estendidas e com dificuldades tanto do seu controle físico como um todo, quanto memória. Tem um livro muito interessante
chamado... agora perdi. Depois vou lembrar. Começou a usar. Depois me passa, a gente coloca na descrição. Que ele diz o seguinte, que a vida, ela está sendo... A ciência, ela está, claro, tornando as pessoas muito mais longevas, mas apenas no último terço da vida. A infância continua sendo infância. A adolescência continua sendo adolescência, adulto jovem, né, a terceira idade é que é espichada. Então, vivos. Então, essa terceira idade é que ela é uma novidade, algo que a gente ainda não sabe como lidar, né? E a odontologia tem que se preocupar com esses pacientes implantados e próteses e, enfim, quando elas não puderem cuidar mais de si. Quando você fala dessa indicação errada ou uma superindicação, muitas vezes, porque às vezes por esse imediatismo, às vezes acaba sendo tentador algumas condutas, né? Onde que está o erro? É a falta de informação? É realmente a postura do profissional? Falta de estudo? Falta de interesse? Não ouvir o paciente? Onde que está o problema? É um conjunto, Luiz, é um conjunto social, desde a formação do dentista hoje, né? A gente tem hoje muitos cursos de graduação que são de um período só, né? Ou matutinos ou noturnos, por exemplo. Antigamente os cursos eles eram integrais, por 4 anos e meio, 5 anos. Hoje já são cursos que, por um lado, permitiu que se formem mais profissionais, ok. Por outro lado, ele forma profissionais com uma bagagem menor, bem menor, né? Então isso é um problema. O segundo problema, Luiz, é a questão de enxergar a odontologia mercadologicamente. Infelizmente, isso é uma realidade. Então existe assim uma grande quantidade de franqueadoras e franquias, né? Modelos de trabalho, modelos de atendimento. A questão do Instagram, de passar muitas vezes uma imagem que não corresponde ao que é a realidade, né? Então, esse conjunto todo, né, é um conjunto econômico e social, né, é que tem levado a essas situações. Mas existem pessoas chamando atenção para isso, né? E a gente tem que dar luz para essas pessoas, porque eu acompanhei, aí vem a questão da vida, né, da trajetória, enfim. Eu acompanhei lá atrás muitas histórias pela região onde eu morava, e, enfim, de que muitas meninas ou moças, elas com cáries, com assim, um acesso à odontologia muito restrito, de fazer extrações totais, principalmente em maxila, para receber a dentadura dos 18 anos ou dos 16 anos. Muitas, né, que depois se transformaram em pacientes de enxertos e implantes aos 40 e poucos. Essas pessoas têm um trauma da odontologia gigantesco, né, porque assim, era uma ilusão aquilo que estava sendo proposto ou vendido. E eu sei que os dentistas da época não faziam aquilo por apelo financeiro, era por puro desconhecimento, porque eles também acreditavam que estavam fazendo uma coisa boa para aquelas pessoas, né? Hoje a gente olha para trás e vê que aquilo foi um caos, né? O que eu tenho percebido nesses casos hoje de extrair dentes tratáveis, né? Dentes tratáveis para substituir por implantes ou para protocolos ou poucos implantes, alguns não sabem, como aqueles dentistas lá de trás também não sabiam, porque a sua formação é menor, né? Mas outros sabem. E aí vem a questão econômica e social que leva muitas vezes a isso, né? E o paciente ele vai pelo caminho que ele achar que é o caminho mais bonito, mais rápido. Ele é o leigo. O paciente é o leigo, né? Dependendo como for a narrativa da história, ele vai embarcar, né? Sem dúvida. Fazendo uma alusão agora
dessa parte mercadológica, a gente sabe, está falando de indicações com responsabilidade, né? Sim. E a gente está vivendo uma era de muita substituição da articulação. Uhum. E fique à vontade para responder. Eu sei que eu posso entrar nesse assunto porque você tem uma vivência com pacientes que precisaram disso. Recente, inclusive, né? Você teve uma cirurgia com uma substituição da articulação. Como que foi esse paciente chegando para você? Que dor que ela reclamava? Ela tinha dor? Ela tinha uma limitação de abertura de boca? Como que estava um caso de prótese? O último caso que a gente fez de prótese foi um paciente, uma adolescente, uma paciente adolescente que é um caso, aqueles casos completamente atípicos, né? As próteses eu acredito muito nas próteses hoje, próteses fantásticas que a gente tem, assim, padrão sensacional, padrão ótimo, né? Acredito muito nelas, indico muito, com tranquilidade. Sim. Para o paciente que não tenha uma articulação recuperável. É o mesmo do dente. É a mesma analogia do dente para o implante, né? O paciente não tem uma articulação recuperável, vão para a prótese. Vão para a prótese, esse é o caminho. Né? Não, Quase que um último recurso. É o último recurso. O paciente tem uma articulação recuperável, a gente tem técnicas muito boas, cirúrgicas muito boas, que podem ainda postergar, entregar por mais um tempo, permitir qualidade, né, por mais tempo. Voltando ao caso que você perguntou, Luiz, esse caso, o último caso, foi um caso muito atípico, né? Era uma garotinha que eu a operei com 2 para 3 aninhos de idade. Ela formou uma anquilose unilateral. Ela teve otites recorrentes, infecções auditivas recorrentes na primeira infância, e ela gerou uma anquilose. Ela não formou a ATM. A anquilose, para quem é leigo hoje no assunto, é meio que a articulação está soldada ali. Colou, uniu aquilo que é a mandíbula com o osso temporal, que é o osso do ouvido. Só que como essas infecções de ouvido foram muito recorrentes, muito importantes, e não se conseguiu na época, os otorrinos que a trataram não conseguiram debelar essa infecção, ela acabou não formando a articulação. Ela fez uma massa óssea fibrosa e foi colando, unindo de um dos lados. O outro lado normal, né? Só que o que aconteceu com ela? Ela foi tendo restrição da abertura de boca e dificuldade de alimentação. Então ela chegou para mim com indicação de limitação da abertura bucal, criancinha, pequenininha. Não abria nada. Mínimo, e vinha diminuindo semana a semana. Como que é a nutrição de um paciente como esse? Então, ali é que se percebeu a grande dificuldade, o grande problema. Ela, uma criança, comia basicamente pastosos e ela mamava, né? Só que começou a ter muita dificuldade na amamentação, para amamentar, e dificuldade para ingestão dos alimentos. E os pais, muito atentos, começaram a perceber isso, levaram até a dentista não entendeu o que estava acontecendo e fez o encaminhamento. Né? Ao avaliar a tomografia, ficou evidente que uma das ATMs não existia. Né? Que ela estava formando uma anquilose que no começo era fibrosa para uma anquilose óssea. Então, enquanto era fibra, ainda tinha algum grau de elasticidade, de abertura. Quando ela começou a formar o osso, né, unindo com o mineral ali, aí não abria mais. Então a gente teve assim até uma certa celeridade para fazer o procedimento nela, e a decisão da época foi liberação da anquilose, para justamente poder ter uma alimentação, voltar para uma vida, entre aspas, normal. Né? Então foi feita a primeira cirurgia dela, para a liberação dessa massa de anquilose, e sem prótese, sem nada, na época, que era uma criancinha. Sim. Eu não recordo a idade exata, mas era entre 2 e 3 aninhos de idade. Né? Foi a menor articulação que eu operei. Né? Aí essa paciente passou a ser acompanhada durante toda a infância dela por uma colega, uma ortopedista facial, que trabalhou
tentando estimular o desenvolvimento da mandíbula, né? Nessa cirurgia, depois dessa primeira abordagem, ela recuperou um pouco mais. Abriu bem. Abriu Recuperou bem, abriu bem. Passou a ter movimentação, nós fizemos uma rotação no retalho do músculo temporal para ficar interposto como uma, né, para os ossos não unirem novamente, e muita fisioterapia, né? Isso foi por anos assim. Então ela passou toda aquela primeira infância com aparelhinhos ortopédicos estimulando o desenvolvimento, enfim. Mas a face dela ficou completamente assimétrica, né? Teve um hipodesenvolvimento de mandíbula, uma mandíbula muito curta, né? Também para as pessoas que não acompanham mais a fundo a cirurgia, nessa região dos côndilos da mandíbula, né? Próximas às articulações, abaixo onde tem o crescimento, né? Então, em um dos lados isso não existiu. Então ela ficou com a face muito encurtada de um dos lados e próximo ao normal do outro, mas completamente inclinada, com os planos totalmente alterados. Tem dor? Não. Não tinha dor. Só emocional. Nenhuma foto. Zero foto. Isso impacta na vida, no mercado de trabalho, em tudo. 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 Relação interpessoal, afirmação, a voz sempre um tom baixo, envergonhada, e alegria na pandemia. Ela ficou muito feliz na pandemia porque ela passou a usar máscara. Para tudo. Né? Tadinha. E aí, quando ela chegou daí nos seus 14 anos, é que a gente decidiu fazer a ortognática com a prótese unilateral, né? A prótese unilateral, que também é algo que não é tão tradicional, não é algo tão... A gente tem algumas dúvidas quanto ao futuro em relação, né? Isso vale para ortopedia de um modo geral, né? Faz uma prótese de quadril unilateral, tem-se sempre mais dúvida quanto ao comportamento da outra articulação ao longo do tempo. O mesmo vale para as ATMs, né? Então foi feita uma prótese unilateral com a cirurgia ortognática, né? Depois da cirurgia é que vieram as primeiras fotos do Instagram. A mãe dela ficou tão feliz, a gente ficou tão feliz, assim. Então, é um presente para você, nossa, absurdo. Demais, demais. Muita alegria, muita alegria, né? Então... E a abertura de boca? Não, ela tem uma vida normal, né? Então, aí assim, eu sou um fã das próteses, fã número 1 das próteses, porque elas salvam a gente, né? Sim. Salvam de fato, né? Então, eu tenho muita tranquilidade, assim, as próteses indicadas corretamente são a solução para as pessoas, né? Então, vem outros quadros de dor, de limitações, os pacientes com os quadros reumáticos, reumatoides, né? As artrites reumatoides, que acabam sequelando, tornando muito difícil a vida dessas pessoas, né? Trazendo mal-oclusões, trazendo encurtamentos de mandíbula muito importantes, mordidas abertas, situações que só são solucionadas com as próteses de fato, né? Sim. Piscou, já foi. Preciso daqui a pouco te liberar, que você viaja hoje, viaja amanhã. Mas ainda um pouco dentro desse assunto, o Dr. Daniel Cassano, teu amigo, sim, colega, veio aqui e a gente comentou sobre a complexidade dessa cirurgia. Não é uma cirurgia que, eu sou bucomaxilo, não tem, nunca apareceu, mas agora que apareceu, tá na face, eu vou fazer. No termo que vocês usam, é uma bucha, né? A cirurgia de ATM. A cirurgia de prótese de ATM, eu acompanhei, desculpa, um desses casos o Dr. Cassano fez conosco, né? Dr. Daniel, e eu fiz com o grupo deles um curso também de procedimentos de ATM, e o Cassano, o Luciano, o Mansur e o João. Né? João. Você falou do ITC, o ITC foi num dos ITCs, né, do Brasil. Campo Grande. Fui 2 vezes, fiz 2 cadáveres leve lá com eles. E, assim, pessoas altamente gabaritadas, altamente recomendadas. O trabalho deles é de excelente qualidade, né? Tecnicamente, assim, o trabalho do Cassano, do Luciano, são, assim, cirurgiões que a gente tira o chapéu pela forma como eles conduzem, né, a realização dos casos. Para a execução de uma prótese de ATM,
como se deve, bem feita, tem que ter quilômetros rodados. Tá? Tem que ter experiência em cirurgia bucomaxilofacial, não apenas experiência ortognática, não apenas experiência em acesso cirúrgico estético, tem que ter vivência. Tem que ter vivência no trauma demais em razão dos acessos, principalmente submandibular. Tem que ter vivência ortognática, com certeza, porque os pacientes, via de regra, são pacientes ortognáticos também, né? A ortognática com a prótese, ela não é feita da mesma maneira que a ortognática convencional, né? E existem próteses e próteses. Então, a forma como se posicionar frente à operadora ou frente a quem vai ofertar esse material para cirurgia e saber selecionar o caso de forma técnica, né? É um outro ponto. E grupo, equipe. Né? Equipe, uma cirurgia assim, ela é feita em grupo, em equipe. Então, eu vejo assim que sem dúvida alguma, dentro da bucomaxilofacial, o procedimento de maior complexidade que se possa realizar são as próteses de ATM associadas à cirurgia ortognática. O procedimento que se assemelha em grau de complexidade, mas não se assemelha em relação às técnicas utilizadas, são as enxertias com enxertos microvascularizados, que também são cirurgias altamente complexas, que exigem procedimentos que exigem muita experiência, né, repetição de casos das pessoas que vão realizar. Então, ambas precisam de experiência, de vivência em cirurgia. Né? O Dr. Sassi veio aqui recentemente, é um monstro, né? Eterno professor Sassi. É a lenda, né? É um grande exemplo que a gente tem aqui. Tem outros grandes profissionais que fazem isso hoje no Brasil. O Adriano, que eu citei lá de Natal, junto com o Fernando Lima, que é do Rio de Janeiro, né? Eles estão fazendo os casos juntos também, com muita qualidade, muito bem. Só que por serem casos raros, casos que exigem muita cancha em cirurgia para realização, tem que ser para essas pessoas ou para profissionais que tenham a oportunidade de seguir toda essa trajetória na cirurgia e poder realizar isso bem, né? Isso a gente contando quando as coisas dão certo, né? Quando não tem complicações. E aí quando vem as complicações é que tem que ter, então aí que eu falo da questão de equipe, de contatos, de aprendizado, a humildade, né? De se buscar os colegas, de se buscar a experiência que o colega já teve, como conduzir aquilo. O Adriano, que eu citei agora, foi a primeira cirurgia de prótese da TMJ no Brasil. Foi dele, lá em Natal, na época do falecido Eliseu. Sim. Foi uma baita prótese, né? Que até a fabricante fez um absurdo de estar saindo do Brasil agora, né? Infelizmente. Que coisa ruim, né? A gente poderia entrar nesse assunto que a gente acha um absurdo, que a gente está vivendo uma época de mais reopes. Sem dúvida. De ATM, né? E aí veio o desafio para a empresa, né? Exato. Desafiar uma boa prótese brasileira. Exato, exatamente. Doutor, até para aproveitando a sua didática e até para te liberar, a tua didática é impecável, a tua oratória também é impecável. E a gente sabe que tem muitos pacientes que vão ser submetidos a alguma cirurgia agora, que está com a sua ortognática já agendada e está com os seus medos, com os seus receios. Ninguém gosta de fazer uma cirurgia. Sim. Muitos, às vezes, estão esperando por esse momento, porque é o sonho de fazer uma cirurgia. Sem dúvida. Mas tem aquelas pessoas que estão com muito medo. O que você poderia falar para essas pessoas que viram vídeo na internet e aí vai no Google ver casos lá de trás, há 40 anos atrás, que a ortognática não é a mesma? O que você poderia falar para encorajar essa pessoa que vai operar e ainda está com os seus medos, ou que precisa operar e ainda está com medo? É que eu falo, na verdade, Luiz, isso toda semana no consultório, né? Eles chegam com medo, né? Muito medo, alguns aí chegam com umas histórias, assim, enfim. Então tem, assim, eu vejo que tem dois pontos que a responsabilidade indica que eles sejam citados. Um deles é assim, é o paciente, né? Ele tem que
ter uma relação boa com o seu cirurgião. Uma relação de confiança. Tá? Então, essa relação de confiança se constrói com o máximo de informações que o cirurgião vai passar para o paciente antes da cirurgia, né? Então, tudo aquilo que acontece antes, o que é dito antes é uma informação, né, do cirurgião com o paciente. O paciente tem que ter esse laço de confiança para ele ir seguro para a cirurgia. Isso é fundamental. Vale o mesmo para o cirurgião, né, a sua responsabilidade de transmitir isso para o seu paciente de forma honesta. Não prometer aquilo que ele sabe que não vai alcançar ou minimizar algo que às vezes é mais complexo, bem como o contrário também, não pintar algo estranho para aquilo que é simples. Então, isso é um primeiro ponto. Generalizando sobre a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é um procedimento sensacional, um procedimento assim, que agrega vida para as pessoas, né? O resultado da cirurgia, ele faz com que a pessoa possa se enxergar melhor, se relacionar melhor, falar melhor, respirar melhor. É vida para ela, ela muda, ela pode mudar a chave de muitas das suas limitações de vida que ela até então trazia, né? Então, eu sempre recomendo assim, olha, vai feliz, vai contente, vai confiante, mas vai informado, né? Procure sempre uma relação de confiança. Essa confiança estabelecida, as coisas vão dar certo, darão certo, vai tudo bem porque vocês têm uma relação honesta entre profissional e paciente, né? E vai colher aquilo que vem de bom, né? Agora, poxa, eu não tenho essa relação, isso eu ainda não, eu tenho dúvidas, ou o que o meu cirurgião explicou eu não acredito tanto, eu não, opa, pé no freio. Não é hora de operar. Não é hora. Dá um passinho atrás, amadureça isso, né, com aquele mesmo profissional, isso acontece, ou com outro profissional, enfim. Quando for, vá seguro, né? Vá seguro que aí dá tudo certo, vai tudo muito bem e você vai, né, paciente, vai ganhar com aquilo que vai ser ofertado pelo procedimento, enfim. Se isso não tiver azeitado, dê um passo atrás, vai com calma. Escolhe o melhor tempo. Com certeza. Bom, tinha muito mais coisa para a gente abordar aqui. Já recuperado do pós-Subrabuco, como que foi como presidente do Congresso? Uma alegria imensa. Curtiu ou foi mais trabalho? As duas coisas. As duas coisas. Não, quanto ao Congresso, eu não assisti nenhuma palestra. Não conseguiu. Eu via você andando para lá e para cá. Então, mas o Congresso foi assim, Luiz, o Congresso foi realizador, porque nós tínhamos o Sul Brasileiro, o Subrabuco, um congresso que ele iniciou em Maringá. Eu tive no primeiro Subrabuco. O professor Lioge, né, que tocou o Subrabuco, eu não vou lembrar se foi 2001 ou 2002, mas enfim, estive lá eu era pós-graduando ainda, apresentei trabalhos e tal. E era um congresso pequeno, depois ele foi reduzindo, teve um que foi virtual, mas assim, ele não tinha vida, ele existia, mas ele não tinha uma sequência, não existia vamos chamar assim, uma carreira para o Congresso. Enquanto que no Brasil, os outros regionais, que são o Congresso Paulista e o Norte e Nordeste, né, o COPAC e o ENEC, respectivamente, são congressos muito sólidos, né, antigos e com uma quantidade de participantes já bem definida, né, independente da cidade ou de onde esse congresso aconteceria. Aí nós tivemos eu tenho que fazer um agradecimento também, um grupo de trabalho sensacional para o Subrabuco aqui de Curitiba, em 2023. Tá? Que foi aqui, né? Que foi aqui, foi o renascimento do Subrabuco. Né? Então foi o grupo aqui, a Rafaela Iscariote, o Glaicon Stabile, aí eu trabalhei junto com eles, o Otacílio lá do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu fazer um belo congresso aqui, foi muito bom, 2023, e a gente teve ali 400 e tantas pessoas, 400 e tantos participantes. Então, quando ele veio, ele foi maior até então, né? Retomou força, né?
tomou corpo. Dali foi planejado o subsequente 2 anos depois, que é esse ano em Balneário Camboriú. Eu assumi a presidência, mas continuamos com o mesmo grupo de trabalho. Aí eu agreguei o Matheus Blois, lá de Santa Catarina, o Fredo e a Adriana do Rio Grande do Sul e muitos outros colegas assim dos programas de residência, o Ferdinando, o Melrer, o pessoal assim pegou junto mesmo, para o Delson aqui de Curitiba também, a Aline, eu não queria esquecer de ninguém, mas enfim, pegou junto na organização, né? E a nossa meta era escalonar. Vamos fazer um congresso maior. Primeiro, vamos fixar para que ele de fato fique. E segundo, vamos escalonar. Vamos aumentar, vamos. É Balneário, Camboriú, não tem nenhuma grande universidade junto, mas tem muitas cidades, tem um atrativo turístico, né? Mas vamos fazer com os pés no chão, né? Resultado, 748 inscritos. Caramba. Tivemos lá. Entre as empresas, os convidados, as pessoas que acabaram circulando e participando, nós tivemos mais de 900 pessoas, né? E com a tranquilidade, eu posso falar isso aqui porque eu tenho acesso a esses dados, foi para a entidade, para o Colégio Brasileiro, disparado o evento mais rentável, né? Nós temos um evento financeiramente enxuto, né? Não que isso seja orgulho, não é esse o ponto, mas o ponto é que a gente fez um evento sustentável e não esquecendo que é um evento do colégio, para fortalecimento da entidade. Muito. Então, tivemos problemas, é claro, a gente já sabe que a feira comercial ficou apertada para o tamanho que o evento agora adquiriu, né? Então, daqui a 2 anos, feira comercial maior, mas teve muita coisa boa, assim, a gente teve assim, um feedback foi extremamente positivo, para mim foi uma realização poder fazer um burburinho certo. Lá no congresso que tinha superado o Copac, do último Copac, isso é verdade? Não tenho em relação, financeiramente sim, financeiramente a gente superou o Copac, em inscrições eu não sei, não sei te afirmar. Nós chegamos no padrão deles. A gente hoje tem no mesmo número, pouquinho mais, pouquinho menos, que o Copac e o ENEC, né? Que são para ficar. Veio para ficar. E financeiramente, para a entidade colégio, nós, com respeito imenso aos organizadores do Copac, por favor, Fábio Sato. Até para ver Adriano, lá que se tornou, né? Lá do que organizou o ENEC em Salvador, assim, grandes eventos, respeitadíssimos. Mas a gente assim conseguiu, em termos de resultado para o colégio, mais que os outros 2 eventos somados. E até porque o Copac, né, que é a referência, né, de congressos regionais. Agora, né? É Subrabuco, Copac e ENEC. Então, chegou no mesmo nível. Isso deixa a gente muito feliz. Colorado ou tricolor? Ou Jack? Com certeza tricolor, gaúcho e Jack por respeito à cidade, né? Mas eu sou... Não estava muito feliz esse ano com o teu time? Nos últimos anos, né? Eu estive feliz o ano passado aqui, muito feliz, quando teve... Não por causa da enchente, obviamente, que teve lá no Rio Grande do Sul, mas porque o Grêmio passou a tocar os seus jogos aqui. Mais perto. E eu só não vim no Grenal. Eu vim em todos os demais jogos e passei a ser... como é que se diz? Um grande simpatizante, né, do maior do Paraná, né? É mesmo? Eu não vou fazer. O que eu pergunto agora, Luziel? Qual que é o maior do Paraná? A musiquinha no final do jogo, né? Nós viemos aqui para apoiar, independente do resultado. Não deu para ganhar, mas o Coxa Branca é o maior do Paraná. Agora subiu, agora tá feliz. E aí, vai pegar o Grêmio agora, hein? Tô brincando, somos torcidas irmãs. O Grêmio, eu sou da época do Estádio Olímpico, ainda, né? Estádio Olímpico. E o Couto Pereira se assemelha demais ao Olímpico. Demais. Era assim, foi uma sensação, como é que se diz, de saudosista ao que era Olímpico. O Grêmio joga na Arena, né? Que é o estádio novo, há 12 anos. Né? Mas eu sou da época de criança ainda, daqueles campos de treinamento ao lado do estádio, a grade ali, ver os jogadores. O pessoal saía, passava ali, pegava autógrafo. Eu fui muito adolescente a jogos lá, época de faculdade, enfim. E a região aqui do bairro, né? Do bairro da Glória, né? No Alto da Glória, né?
com o bairro da Azenha, que é onde é o Estádio Olímpico em Porto Alegre, são muito parecidos, mas parecidíssimos. O desenho da arquibancada, aqueles estádios antigos, né? Sim. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. O nosso Jack lá está respirando por aparelhos e o Grêmio temos aí uma expectativa de que ressurja agora nesse ano uma nova administração, enfim, mas o Rio Grande do Sul como um todo vem com algumas crises nos últimos anos bem importantes e isso se reflete também no futebol. Colorado quase te deu alegria esse ano. Quase! Eles estavam lá assistindo 3 jogos, 4 telas ao mesmo tempo e mas tudo bem. Se salvou. Se salvou. Muito obrigado. Sem palavras para te agradecer. Imagina, eu que agradeço. O esforço de estar aqui, inclusive, veio de Joinville. Mano, assim, quando você aceitou o convite, eu falei, cara, que presente que a gente ia ter. E ouvindo as suas histórias aqui, ouvindo com essa didática que você fala, eu tenho certeza que, como a gente fala para muitos graduandos, para muitos residentes, que nos encontram nos congressos e fala que ele tem acompanhado. E eu tenho certeza que essa tua trajetória, as dicas dadas para a entrada no mercado de trabalho são valiosíssimas, que chega para esse pessoal que está começando. E isso é muito rico, assim como esse teu encorajamento para pacientes que precisam. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz, e o pessoal da técnica que está aqui com a gente. Para mim é uma satisfação estar aqui, eu gosto da cirurgia, eu gosto de falar de cirurgia e sempre desafiado cada vez mais e sou um cara que penso a cirurgia e a odontologia, sou um apaixonado pela coisa e sempre torcendo para que ela cresça e dê certo. E conte sempre comigo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A casa é sua aqui, que você tenha um Natal e um Ano Novo maravilhoso, com mais sucesso ainda. Para você, Luiz. tua equipe, tua família. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Para você que ficou até agora, estamos gravando o último episódio do ano de 2025. Foi um presente esse ano para nós de receber tanta gente boa, tanta gente grande como o Dr. Alisson aqui, um gigante da bucomaxilo. Isso é um motivo de muito orgulho para o Na Face Pod, de trazer tantos casos, tantas histórias, tantos momentos aqui especiais, sempre no objetivo de inspirar novos jovens a procurar uma especialização e ajudar pacientes que precisam e de orientação nesse mundo da saúde que gera tanto medo, e aqui a gente teve uma aula de encorajamento aqui para você que precisa. Muito obrigado para vocês que acompanharam Na Face Pod todo esse ano de 2025. A gente se vê em 2026 com novos episódios e eu desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês que acompanharam. Agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Neo Custom, o ITC Curitiba, a Capim, a Ortoface, com apoio logístico para você, bucomaxilo. Está preocupado com a sua cirurgia? Pode só levar o carimbo, que o resto a Ortoface cuida. O Não Complica, um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. Você, cirurgião, tem uma secretária, quer torná-la mais comercial, com atendimento mais humanizado, melhorar a comunicação. O Não Complica tem um portal e cursos especializados para esse tipo de profissional, para a sua secretária. Agradeço mais uma vez, acompanhe a gente no YouTube, no Spotify, na TV+, todas as quintas-feiras, meio-dia. Muito obrigado equipe, Matheus, obrigado, agradeço a toda a rapaziada do podcast Curitiba. Vai cuidar desse siso agora, hein, Matheus? Que a gente já estava falando aqui, você já viu que o homem aqui falou que não dá para esperar. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.